Galera, Bruno aqui com vocês, motoboy da cidade de São Paulo. E hoje eu não tô na rua, eu já tô em casa desde segunda-feira, porque minha moto deu um problema no peão e eu tive que trocar o peão e a moto ficou parada esses dias aí. E eu só vou poder voltar amanhã, sexta-feira, enfim. E aí eu gostaria de responder algumas perguntas aí que eu já recebi, alguns questionamentos do pessoal aí que quer vir pra rua, mas está com receio porque trabalha registrado com CLT e tá com receio de vir pra rua. Enfim, eu vou só começar aqui contando mais ou menos como é que comecei a fazer entrega nos aplicativos. Eu trabalhava registrado, estava na empresa de um amigo aí desde 2014, fiquei até 2021 nessa empresa. E no começo de 2020, eu comecei a trabalhar nos aplicativos indo só à noite. Eu trabalhava de dia registrado, tinha meu emprego normal, no registrado e tal. E aí de noite eu ia pra rua para fazer as entregas, para ver como que era tal, e testando e vendo como funcionava. E aí eu conseguia fazer uma grana boa. Só indo de noite nessa época, que é 2020, foi logo um pouco antes da pandemia. Comecei bem no início do ano, 2020. Enfim, mas eu tava conseguindo fazer ali equivalente ao que eu já ganhava no meu trabalho registrado, que já era mais que um salário mínimo ali. E às vezes fazia até mais. Aí eu fui indo, demorei mais um ano ainda fazendo esse progresso aí e tal. E trabalhando no registrado e trabalhando fora. E aí, beleza, eu acabei que chegou uma hora que eu decidi que eu ia sair do meu emprego fixo e ia começar a ficar só na rua. E aí eu gostaria de listar alguns pontos aí pra vocês aí sobre os aplicativos e alguns comparativos aí em relação a CLT, se você trabalha de CLT, com você trabalhar autônomo nos aplicativos, porque o que acontece aqui, já começando por este ponto, né, você não tem uma segurança de registro. No caso, você trabalhar numa empresa fechada e você é CLT, você é registrado, se acontecer alguma coisa com você, alguma doença, alguma coisa, você precisa ficar parado, dependendo do tempo que você ficar parado, você já vai entrar lá com recurso do INSS, da Caixa, né, coisa assim, você fica afastado por eles e aí você vai estar recebendo seu salário normalmente. Se você também é mandado embora por alguma eventualidade aí, normalmente, se você for mandado embora e não for justa causa, isso aí todo mundo já sabe, né, você vai receber lá o seu seguro-desemprego, você vai ter um tempo para você poder procurar outro emprego. Na rua você não tem disso, tá? O que você tem na rua ou você trabalha ou você não tem dinheiro. E você já começa por aí também. Você tá trabalhando na rua e você tem o risco de trabalhar na rua. A todo momento, você pode andar o mais certo que for. Já sofri 2 acidentes na rua aí. E um porque eu sempre andei certinho, que eu já falei nos vídeos, eu ando certo ali. E o que acontece é que eu sempre andei certo, mas uma vez eu sofri um acidente na BR, porque o cara saiu do corredor com tudo, não deu certo nem nada, simplesmente ele só jogou. E a outra vez o cara entrou na contramão. São exemplos aí já da minha vida mesmo aí, do meu pessoal, eu andando normalmente, e pessoas que estavam na imprudência ali, acabou me prejudicando, né? E aí você tem essa parte dos riscos na rua, porque você vai trabalhar na rua, você depende de estar trabalhando para fazer dinheiro. Se acontece alguma coisa com você e você precisa ficar parado, você não vai ter esse dinheiro, entendeu? Então você sempre tem que estar pensando ali. As pessoas sempre trabalham ali pensando que nunca vai acontecer nada. Deus, não quero que aconteça nada com vocês aí, nem comigo também, Deus me livre. Mas você tem esse risco. Na rua é muito arriscado essa parte de acidente, dessas coisas, que se acontecer alguma coisa com você, você já tem que estar ciente que você vai ficar parado. Se você ficou parado, você ficar parado uma semana, é uma semana sem dinheiro. 2 semanas sem dinheiro. Então você tem que meio que se precaver essa parte. Então eu sempre faço o quê? Eu já falei isso em outros vídeos. Vai guardando um dinheirinho ali, vai guardando um dinheiro, tipo R$50 na semana, você faz R$50 a mais, faz um pouquinho a mais pra você poder guardar pra moto. Se acontece alguma coisa com a moto, tal, enfim. E você tem que fazer manutenção preventiva, enfim, gasta R$50 por semana aí. E, na sua parte também, você tem que ter um controle aí das suas dívidas, das suas coisas, porque se você ficar parado, você não vai ter dinheiro, tá? Pra pagar suas coisas. E aí também tem essa outra parte também, que você não tem férias trabalhando na rua. Você tá trabalhando nos aplicativos, você não tem férias. Você vai ter férias se você pegar e falar, beleza, eu quero parar aí uma semana, 2 semanas. Você vai ter que trabalhar muito esses dias antes para poder levantar uma grana suficiente para cobrir essas 2 semanas, aí, vamos supor. Um mês eu acho já difícil, dependendo do nível de dívida que você tiver aí. Mas vamos supor, 2 semanas parado já é bastante coisa. E 2 semanas aí já é uma grana considerável que você não vai estar entrando no seu bolso. Então, tem essa parte também. Você tem também pontos negativos, né? Que eu já estou citando aqui dos aplicativos. Você também tem o risco, que você, como a gente trabalha... Isso eu estou falando, gente, para quem está trabalhando nos aplicativos, tá? Se você é motoboy e tá vindo para a rua para trabalhar de motoboy em algum restaurante, em alguma empresa terceirizada aí, ou que vai te contratar, beleza, joia. Mas aqui eu tô falando para quem tá trabalhando nos aplicativos. Tem essa outra questão também dos aplicativos,
as taxas também. De início você pode achar normal, você vendo, mas com o tempo você vai vendo que é um pouco abusiva. Eles abusam muito assim nas quilometragens, no tanto que eles vão te pagar, tá? Não tem nenhum aplicativo assim que é 100% justo com você. Eu não consigo ver nenhum assim. E aí tem essa parte também das taxas que são bem abusivas. Às vezes você vai pegar a taxa aí que tá bem a menos do nível de quilometragem que você vai ter que rodar. Tem essa parte também. E também tem a outra questão dos aplicativos, é que você pode ser bloqueado a qualquer momento. Que nem esses dias aí, eu também bloqueei porque a cliente, foi no domingo isso daí, eu comentei no último vídeo. A cliente, eu cheguei lá sem querer, eu dei saída lá e aí finalizou a rota, não consegui o endereço da mulher, do apartamento. No tempo que eu fui no restaurante para pegar o número do apartamento dela para voltar na casa dela, eu já tinha sido bloqueado. O aplicativo simplesmente ele já bateu o martelo, o cliente é unilateral. A parte de decisão de você ser bloqueado ou não é unilateral. Eles não te consultam antes para não tentam te ligar, para tentar ter uma conversa, ver se aconteceu alguma coisa. Não tem nada disso. Eles vão te bloquear na hora que eles quiserem. E na maioria dos casos, o que o cliente falar é regra. Então, se o cliente falou que ele não recebeu, vamos supor que você tenha entregado para um cliente mau caráter aí. Você entregou para o cliente mau caráter, ele simplesmente vai falar lá que não recebeu, tal. E aí o aplicativo vai te bloquear. Até você provar que você entregou, o que é muito difícil, como você vai ter provas, porque a gente não fica parando todos os pedidos que a gente faz, fica tirando foto, não fica, enfim, não é todos os pedidos também que eles pedem o código de verificação. Então aí essa parte já complica. Quando tem o código de verificação, fica mais difícil o cliente tentar dar um golpe em você aí, ou vice-versa, porque você vai você vai ter que pedir o código para ele. A partir do momento que ele te passou o código, pelo menos na Rappi e no iFood, tá? Ele já está confirmando para você que tá confirmando para o aplicativo que tá tudo certo, que ele viu a mercadoria e beleza. E aí você já está liberado, tá? Você não tem esse risco aí. Tem, pode acontecer, mas diminui muito o risco aí nessa parte, tá? Caso você tenha algum problema também nos aplicativos, tirando essa parte que eu já falei do bloqueio, que a decisão deles é unilateral, e aí você tem alguns aplicativos que nem a Rappi, você pode ir lá na base deles lá, tentar resolver, ou você mandar mensagem no suporte deles. O suporte deles também é muito deficiente, ou inexistente, no caso, vamos supor, a Lalamove, se você precisar deles, do suporte deles, você vai passar muita raiva, porque o suporte deles é horrível. Eu já falei isso em vários vídeos aí. Na Rappi, você mandou mensagem, se você for diamante, eu já recomendo, você vai fazer Rappi, já vira diamante logo. Você é diamante? Beleza, eles te atendem rápido. Às vezes, acontece um bug ou outro ali no aplicativo que demora bastante para cair algum atendente para falar com você. E alguns deles, às vezes, enrolam muito, tá? Eles te deixam lá 5, 10 minutos plantado lá, para tentar resolver um problema. Essa parte também. No iFood, faz um tempo já que eu falei do iFood, então não posso falar com tanta propriedade. As últimas vezes que eu fiz eles aí, eu não tive problema, não precisei chamar o suporte. E aí você tem o suporte dos aplicativos que é bem deficiente, né? Bem difícil de lidar às vezes, demora um pouco. Eu não conheço ninguém que trabalha na rua assim há bastante tempo que nunca teve nenhum problema com os aplicativos, cara. Principalmente com o suporte. Não conheço ninguém. Todo mundo já teve, uma hora ou outra, você vai ter problema. E aí é a hora que meio que testa você. E aí eu também queria citar alguns pontos positivos dos aplicativos. Porque você tem os aplicativos aí, tem toda a sacanagem deles aí com as taxas, com suporte, com a exploração, meio que trabalhar muito para fazer uma grana ali boa até. Mas também tem alguns pontos positivos que eu gostaria de citar. Você pode discordar aí, essa é a minha opinião, tá? Eu trabalhando na rua aí quase 4 anos já. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que sim, você tem um ponto positivo de ter a flexibilidade de horário. Você não trabalha aí, no caso, num lugar que é meio que fixo. Alguns aplicativos como Rappi, iFood e Motu, eles têm alguns restaurantes que você fica meio que fixo, tá? Que aí, nesse caso, vamos falar aqui para quem está trabalhando livre, tá? No caso, eu trabalho livre, você tem a flexibilidade de horários. Você vai a hora que você quer e você volta a hora que você quer, tá? E eu vou até fazer a minha meta, basicamente. Então, o ideal é você ter uma meta diária aí, semanal ou mensal, que você vai vendo o que... Eu prefiro a diária ou semanal, porque aí você não precisa correr tanto até o final do mês, você vai meio que tirando ali já a base, enfim, você já vai diminuindo menos ali o seu compromisso de ter que fazer, vamos supor, você tem que fazer R$2.000 no mês todo, e aí você fez só R$800 até o 20º dia, aí você vai ter que correr muito para você fazer os outros 1.200, enfim, entendeu? É só um exemplo, tá, gente? Você faz mais que isso daí na rua. Então você tem essa flexibilidade de horário. Você pode ir de dia, você pode ir de noite, você escolhe a hora que você quer trabalhar. Isso para mim é um ponto positivo. E também eu acho que mesmo com as taxas ali abusivas dos aplicativos, eles são muitos, você não consegue fazer uma grana boa na rua. Mesmo que você vai ter que rodar muito, tá? Para você fazer uma grana assim boa, considerável assim no mês.
mas você consegue fazer aí você vai conseguir fazer mais que um salário mínimo tranquilo. Isso daí, pelo menos aqui, eu estou falando aqui com propriedade da cidade de São Paulo aqui, onde eu moro. E eu trabalho, geralmente eu vou pro centro de São Paulo, eu moro aqui no Taboão da Serra, eu percorro 15 a 20 quilômetros para chegar a ter um lugar de trabalho. E aí, chegando lá, eu começo a trabalhar, enfim, eu não trabalho aqui na região, mas aqui também na região também toca, mas eu prefiro ficar lá pelo meio, lá do centro. E aí também tem outra parte que você trabalhando na rua, além de você ter ali, né, tal, você poder fazer mais que o salário mínimo, você tem um certo controle nos seus ganhos. Porque se você, por exemplo, você quer ganhar mais esse mês, você sabe que se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. Nem todas as empresas aí, CLT, te dão a opção de você trabalhar, fazer hora extra. Então, aqui no caso, na rua, seria como um extra, vamos supor. Você vai trabalhar mais para você fazer mais. Hoje eu quero fazer R$ 250. Você vai ter que trabalhar um pouco a mais. Não sei quantas horas a mais, vai depender do dia, vai depender de como está a demanda, se está chovendo, se não está chovendo. E aí, você vai trabalhar um pouco a mais para fazer esse dinheiro a mais. Certo? E aí você tem esse controle no tanto que você vai ganhar mensalmente. Desde que você cria aí uma meta, que eu gosto de definir uma meta no mês, para eu saber quanto que eu vou fazer no mês, tá? Ou quanto eu vou fazer na semana, diária. A minha meta diária é R$ 200. Tem dia que eu não faço R$ 200? Tem, mas aí é porque é algum compromisso, alguma coisa que eu tenho que fazer. Mas se eu ficar na rua, eu sei que eu faço R$ 200. Esse valor eu consigo fazer na rua. Vai depender de quantas horas eu vou trabalhar. Eu vou fazer R$ 200 em 6 horas. Não sei. Vai ter dia que você pode fazer em 6 horas, vai ter dia que você vai fazer em 8 horas de trabalho, vai ter dia que vai ser em 10, 12. Vai depender muito do dia. Não dá para ter uma certeza aí, não dá para me cravar um martelo aqui em quantas horas de trabalho você vai fazer esse valor. Mas você consegue fazer, mas você vai ter que trabalhar mais ou menos, vai depender de como vai estar as taxas no dia. Outro ponto positivo que eu acho também dos aplicativos é que você tem aqui, estamos falando de São Paulo aqui, você tem uma variedade gigantesca de aplicativos. Tá só alguns aqui que é iFood, Rappi, Lalamove, Uber, Corner Shop, Motu. Se você estiver trabalhando pela Motu, para você ter o aplicativo da Motu, só detalhe, você tem que estar com a moto alugada deles. Sim, aí você consegue trabalhar pelo aplicativo da Motu. E também tem o App Justos. Enfim, se você procurar, tem mais aplicativos de entrega aí, por aqui em São Paulo. E todos eles vai tocar aí, uns menos que os outros, mas enfim, os que a demanda são maiores, ele para mim é iFood, Rappi, Lalamove e Uber. Para mim, esses aí é os que tem a demanda maiorzinha. Alguns dos aplicativos também, outro ponto positivo, é que alguns desses aplicativos, como a Rappi, iFood, Lalamove, e eu não lembro da Uber, depois eu tenho que dar uma pesquisada direito, mas enfim, citar esses três aí, você já tem meio que um plano. Você tem um plano de saúde, não é bem um plano de saúde, tá? Mas você tem uma assistência ali por parte deles ali para você ter descontos em algumas farmácias, algumas coisas assim. Então, pelo que eu lembro ali, o iFood é o Avos, pela Rappi é o MedPass e pela Lalamove é o Isa. Esses três aí. E aí você consegue entrar em contato, você vai ter um aplicativo, tal, você baixa, você consegue marcar uma consulta ali por um valor mais em conta. Certo? Esses aí, você tem essa vantagem aí, você já estando cadastrado nos aplicativos, você já vai ter esses benefícios aí. Então, gente, para finalizar aí com a minha opinião aí, a minha base aí de experiência que eu tenho na rua, já com o tempo que eu tô na rua, você quer sair, se você é CLT e você quer vir pra rua, eu recomendo primeiro você fazer um teste. Vamos supor que você trabalha de manhã. Você trabalha até as 5 da tarde, das 7 às 5. Tô dando um exemplo, tá? Não sei qual é o seu horário. Aí você tem que ver qual é o seu horário de trabalho para você ver qual é o horário que você vai conseguir fazer um extra na rua aí. De início, eu recomendaria você fazendo como um extra ali, por fora. E trabalhando na rua, vendo se é isso mesmo. Às vezes você vem pra rua, trabalha alguns dias, você não gosta, fala, não, isso não é pra mim, entendeu? Então, vai testando. Se você já tem uma moto ou uma bicicleta aí, não sei como você vai fazer, mas no meu caso aqui, as minhas recomendações aqui é para moto, que o meu canal é de moto. Se você tem uma moto, vai testando na rua, vendo como que é. Se você não tem uma moto, eu recomendo primeiro você alugar uma moto, tá? Você tem a opção aí, das mais famosas que tem aí, deve ser a que mais compensa, porque é o que eu mais vejo na rua, é da Motu. Descola uma moto da Motu aí, vai pagando o aluguelzinho deles aí, que não é tão caro, e você vai conseguir fazer o dinheiro deles aí, para trabalhar na rua aí, para ir testando. Porque às vezes você vai entrar na dívida de uma moto, você nem precisa de uma moto, você não quer uma moto, mas se você quer entrar na dívida da moto para poder trabalhar na rua. E aí você larga o seu emprego, você sai da sua CLT, você entra na dívida da moto e aí você vem pra rua, trabalha uma semana, um mês, você não gosta. Não é aquilo que você quer, porque o trânsito estressa, porque tem cliente mal educado, porque tem funcionários mal educados de restaurantes, de diversos lugares. As pessoas na rua são mal educadas. Não estou generalizando, tem muito motoboy também mal educado. Então, eu tô falando no geral, tá? As pessoas, né? E aí, às vezes você não consegue lidar com isso, você não gosta, sabe? Você não quer estar ali de frente com o público, você não quer ver as pessoas
enfim, você não sabe lidar com pessoas mal educadas e com o restante, com o estresse do trânsito e com chuva e com frio, você tem que estar na rua, certo? Eu acho que primeiro, então, o ideal é você primeiro testar e ver se é isso mesmo que você quer. Você testa aí por um mês, mais ou menos, aí trabalhando na rua. Você fala, não, eu consigo sim, vai ser de boa. De boa não vai ser, mas vou conseguir lidar com isso, eu vou trabalhar na rua, então sim. E aí, beleza, então aí você entra na dívida, compra uma moto aí, e vai pagando as parcelas aí, ou paga à vista se você já tiver o dinheiro, não sei. Outro ponto que eu queria citar também, despontos negativos. Você vindo pra rua, você não tem muita escolha, assim, você vai ter que trabalhar dia de sol, dia de chuva e dia de frio, não tem essa. Você não pode, no caso aqui em São Paulo, agora tá mais de boa o tempo. Nessa época aqui não tá chovendo tanto, mas tem época que chove tipo uma semana direto. Então você não pode se dar ao luxo, não vou trabalhar dia de chuva. Beleza, mas aí você vai ficar em casa um dia. Choveu esse dia, eu fiquei em casa. No outro dia também tá chovendo, você vai ficar em casa. No terceiro dia tá chovendo, você vai ficar em casa também no terceiro dia? Não dá. Você não pode ficar, né? Você não tem muito esse luxo de ficar escolhendo, de ficar, tá chovendo, eu não vou trabalhar, e aí fica difícil. Vai chegar uma hora que você vai ter que trabalhar na chuva, querendo ou não. Então, não tem jeito. E de manhã, eu gosto de sair de casa de manhã. Geralmente eu saio de manhã, saio 5h30 mais ou menos, chego lá 6 horas e já começo cedo. E saindo de casa de manhãzinha, cara, na chuva, no frio, é dolorido. Mas não tem muita escolha. Às vezes, quando você precisa fazer a grana, você tem que fazer a grana, cara. Você tem responsabilidade aí, você tem filho, você tem aluguel, você tem essas contas do mês, você tem que ir. E não tem jeito, né? Tem que ir pra rua batalhar. E aí, esse é meu conselho aí pra você que quer sair da CLT e vir pra rua. Eu acho que dá pra fazer mais, dependendo de qual é o seu cargo, de quanto que você ganha no seu trabalho registrado aí. Se for um salário mínimo, cara, você vai fazer mais que isso tranquilo. Posso falar com propriedade aí. Até uns 2 salários mínimos você faz tranquilo, tá? Acima disso daí, você vai ter que dar uma raladinha a mais para fazer mais grana, mas você consegue fazer, tá bom? Minha média mensal aí é mais ou menos cerca de 3.500, 3.200. Eu não trabalho tanto quanto eu deveria, mas eu trabalho bastante até na rua. Então eu trabalho aí cerca de 18, 20 dias no mês. É o tanto que eu faço, tá? E aí, como eu já tenho 4 anos na rua, então já sei mais ou menos ali os macetes, enfim, já tenho um pouco de bagagem aí. Então eu já conheço um pouco mais da rua, já sei. Enfim, já conheço a minha cidade. Então eu meio que já sei me direcionar direito aqui, certo? Então eu acho que aí no geral é isso, gente. O ideal mesmo é você primeiro não trabalhou na rua, nunca trabalhei de moto na rua, nunca fiz nada. Descola uma moto primeiro, pega uma moto alugada. Se você já tem uma moto, vai vindo aos poucos. Não larga seu emprego primeiro, para depois você pode se arrepender ou não, tá? Então aí vai de pessoa para pessoa, mas primeiro faz um teste primeiro antes de chegar na rua e já vir estralando. E eu acho que é isso aí que eu tenho para falar no vídeo para vocês, tá bom? Deixa o like aí se você gostou das dicas aí, do que eu disse no vídeo aí. Deixa os comentários aí, se você tem alguma observação a fazer a mais aí, algo que eu esqueci de falar, algo que eu deveria ter falado no vídeo, enfim. E se inscreva no canal para dar aquela força, certo? Tamo junto, um abraço e até logo.